Olá, desejo que você esteja em paz, que continue em paz. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Solution Hunters, o Despertar. Um podcast que tem o objetivo de dar acesso, de democratizar o conhecimento, o saber para o crescimento pessoal do povo norte-mineiro. Hoje eu tenho um convidado que, para mim, é uma pessoa muito especial, que tem uma influência na minha formação enquanto, digamos, um homem que inicia um processo de criatividade, de empreender. E ele eu diria, um servo do norte de Minas, um dos grandes líderes do norte de Minas, pelas suas qualidades que todos nós chancelamos, desde seus colaboradores aos seus clientes. Eu vou apresentá-lo, mas de maneira orgânica nós vamos bater um papo aqui. Linton Guedes, diretor administrativo do Grupo Minas Brasil. Um prazer ter você aqui, Linton, meu irmão. O prazer é meu, Rafael. Eu fico muito feliz por você estar com essa nova proposta de levar conteúdo para as pessoas, que é tão importante, uma construção para a sociedade, para as pessoas também, no que a gente puder contribuir. Fico muito feliz e fico muito feliz também, e Alé, com seus elogios. Mas, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é te elogiar pela coragem, pela iniciativa de colocar esse programa, né, na rota, assim, para as pessoas passarem a ter um conteúdo de vivência, tá entendendo? De construção da vida, né? E o que a gente faz no dia a dia realmente são coisas que devem ser feitas, né, como um bom cidadão. Então, muito obrigado. Acho que os elogios foram até fortes demais para mim. Eu te agradeço muito aí. Não foram fortes, não, né? De maneira nenhuma. Como eu te falava antes, né, a minha adolescência foi marcada pelo jingle da Minas Brasil, né? Eu estive em Belo Horizonte por 19 anos e eu retorno e o mesmo jingle. Então, existe ali um valor que foi gerado, e não só para o empreendimento, mas para a comunidade. Por isso que eu digo, você é um servo do norte de Minas. Quando eu saí daqui, tinha uma matriz, né? Eu saí daqui de Job, e eu retorno, e hoje nós temos tantas unidades prestando bom serviço. Eu sou um cliente de uma de suas unidades, e realmente o serviço é diferenciado. E eu sei de outras iniciativas, eu sei de como você participa, né? Já estive com você em outros projetos e percebi a sua generosidade e a sua capacidade de trato com as pessoas, né? Então, isso é liderança nata. Nesse contexto, sabe, de liderança, nós vamos falar assim, vamos conversar, mas eu queria propor a gente tentar pensar na cultura organizacional. No nosso último encontro, né, você é sempre muito generoso com o tempo, né? As pessoas talvez acreditem que você não seja acessível, mas eu nunca vi um homem do seu quilate, em relação a propriedade, valor, mas o seu quilate enquanto pessoa, enquanto homem espiritual, homem intelectual, é ser tão acessível, né? E você não nos dá 10 minutinhos, né, Neilane? Neilane trabalha comigo, nós ficamos 1h30 ali conversando sobre... Eu te apresentei para você o projeto, esse projeto foi a primeira pessoa para quem eu apresentei, e nós falávamos sobre cultura organizacional, né? O senhor Ivan, seu pai, iniciou um projeto de longo prazo. E hoje nós podemos perceber que, de fato, ele se baseou em princípios sólidos para formar essa cultura organizacional que é a cultura da drogaria Minas Brasil. De fato, como você percebeu isso desde a sua infância, a sua adolescência, estando com seu pai? Seu pai é uma imagem emblemática. Depois, se Chico puder jogar, a origem, né, está atrás de um balcão.
na época, quando o farmacêutico ficava ali, né, vendendo atrás do balcão, não era mais responsável técnico, etc. E ele construiu um legado, né, e de maneira altruísta, o mais importante, sem nenhum tipo de vanglória. Sim. Como que você percebeu essa construção? Como você percebe hoje o comportamento, a cultura organizacional do seu grupo? Tranquilo. Em primeiro lugar, Rafael, é o seguinte: a gente percebe que no mundo, né, seja no passado, no presente, no futuro, tudo tem que ter esforço, dedicação, concentração. Isso aconteceu lá atrás com meu pai, que nasceu em Bocaiúva, filho de um alfaiate, com muita dificuldade, com muitos irmãos, só tinha ele e mais um irmão, o restante todos eram mulheres. Então, praticamente 9, 10 irmãos, tinha perdido já um, que a mãe já tinha perdido, né? Não conseguiu gerar. Mas essa dificuldade toda trouxe uma fibra, né? Essa fibra veio muito do pai dele. Do seu avô? Do meu avô. Aquela resistência, tá entendendo? De trabalhar, de desenvolver. De lá foi para Jequitaí. De Jequitaí depois buscou novos campos para o Coração de Jesus. Quando foi para Jequitaí, eles foram de carro de boi, 2 carros de boi. Ele foi primeiro, depois voltou, levou móveis e tudo ali, que era tudo muito pouquinho. Né? Tentou a vida lá em Jequitaí depois Coração de Jesus. E depois, em Coração de Jesus, o pai dele percebeu que tinha que ir para Montes Claros, que as oportunidades poderiam estar lá. Veio para Montes Claros e aí pegou um caminhão, né? Alugou um caminhão, veio, chegou, morou em locais muito precários, pequenininho, tudo com muita gente. E meu pai, ele tinha aquela vontade de vencer. E o pai dele já falava com ele que tinha que se trabalhar forte mentalmente. E uma poesia foi que definiu muito a trajetória do meu pai, que é a vitória da vida. Que fantástico. Maravilhoso isso. Então, ele foi empregado em uma farmácia, primeiro na farmácia americana por pouco tempo. Depois ele saiu, uma amiga dele, chamada Bernadette, chamou para a farmácia do pai dela, o chamado Juga Tichico. Ele trabalhou por muito tempo lá e trabalhava também até no final do dia, indo aplicar injeção em lugares distantes, também para ganhar alguma coisa a mais também. Depois de 10 anos, surgiu-se uma lei que, naquela época, 10 anos, você poderia ficar sócio, né, da empresa e tudo. Ele não quis isso. Ele fez uma tentativa depois de ter a própria farmácia dele, constituiu com um sócio, começou indo bem. Esse sócio, depois, no futuro, deu problema, Rafael, e aí a sociedade se desfez. Ele teve um problema de vício mesmo, se desfez, e meu pai ficou muito endividado e começou aquela luta de novo. Foram 36 meses lutando para pagar as contas, até que conseguiu ajustar. Então, toda essa trajetória, e o que a gente tem que deixar muito claro para o telespectador é o seguinte: não existe vitória sem luta, sem garra. E todos nós temos que passar por um deserto também. Alguns com um deserto menor, outros um deserto maior, outros um deserto muito longo, para chegar lá no final, na terra de Canaã mesmo. Sim. No final, que é a vitória. Essa trajetória, não só do meu pai, mas de centenas de montesclarenses, né? De mineiros, de brasileiros, tem trajetórias desse tipo. Então, eu posso dizer o seguinte: nessa cultura organizacional, o que aconteceu na prática foi que ele conseguiu transferir o CPF para o CNPJ. Fantástico a sua fala. Então, ele conseguiu transferir
todo o caráter, toda a nobreza, toda a ética, toda a conduta, toda a força de vencer e todo o respeito, principalmente, ao cliente, aquele que está na ponta, ele transferiu isso do CPF para a pessoa jurídica, para o CNPJ. E aí começa uma pedra angular mesmo. Sim. Está entendendo? E cultural, de conseguir atingir a ponta. E essa ponta com eficiência, com qualidade, com respeito, com amor, mas com muita energia também. Sim. Buscando sempre um melhoramento constante. Então, esse reflexo que trouxe a semente da cultura da Minas Brasil. Sim, eu acredito que assim, é formidável como que hoje, né, os pensadores do mundo do trabalho, eles estão teorizando e fazendo construções críticas e de experiências que já foram vividas, né? O profissional do pós-contemporâneo, né? Esse período agora contemporâneo está chegando ao fim, nós vamos retomar alguns valores que perdemos e lá a criatividade é o que vai valer esse esforço. Seu pai era um ser criativo, caminhão de boi, vamos mudar, Jequitaí, Bocaiúva, farmácia, à noite eu vou aplicar injeção, né, para melhorar a renda. Isso é a criatividade do que a gente chama de anticarreira, né? E o que é bonito nesse é o seguinte, no instinto, na intuição dele, ele tinha cultura organizacional. Ele tinha ali a missão de atender muito bem o cliente. Ele tinha dentro dele os valores também. Mas ele tinha muito embutido nele ali também, não somente ali a ética, mas a inovação também. A Minas Brasil foi uma das primeiras empresas dentro de Minas Gerais a fazer entrega a domicílio, aplicava injeção a domicílio também. Foram várias campanhas que foram feitas ligadas ao esporte, à cultura, ao desenvolvimento. Muitos com dificuldade de completar a faculdade, também ele entrava nisso. Então, ele inovava dentro da empresa e ele fazia um processo de construção interno, que era muito rígido, essa cobrança, no sentido seguinte, nunca você pode deixar uma senhora grávida chegar e você deixá-la em dificuldade. Você precisa se deslocar até ela, colocar uma cadeira para ela, pegar a receita dela, pegar um medicamento e pagar para ela. O idoso também, você tem que fazer isso. Essa visão panorâmica mostra que ele estava à frente do tempo. E eu falo sempre o seguinte, o que ele carregava dentro da Minas Brasil, que era a cultura dele e que está enraizada nela. Ela tem um símbolo no coração, a Minas Brasil. A metade ali é o profissionalismo, da eficiência, da conduta, da ética, do respeito, né? Da inovação. O outro é construção. A outra metade do coração é construção de pessoas. Então, era pegar um funcionário ou um cliente que muitas vezes pedia conselho, lapidação. Então, ele era o psicólogo para lapidar. E ele sabia como é que ele tinha que fazer essa lapidação. Muitas vezes, ele tinha que ir além para ajudar onde precisava, mesmo nas situações que estava a pessoa, e muitas vezes ele tinha que apertar mesmo, porque estava na complacência, na inércia, muita resiliência, na preguiça, muita resiliência. Então ele apertava. Ele tinha esse termômetro. Interessante. Então ele fez essa construção, atendendo o cliente e construindo as pessoas também. Então eu falo sempre o seguinte, que a cultura da Minas Brasil é construir homens e mulheres que somam com a sociedade, que possam vir a dar um exemplo. Então, assim, a gente anda na imperfeição. Você sabe, não somos perfeitos. Somos humanos. Humanos. Mas a luta para melhorar, constante, isso é muito importante. Ele me transferiu muito isso para mim. Muito. Tanto que eu procurei também dentro da sociedade, né, grupo de oração que foram 20 anos em renovação carismática. O Instituto Ivan Guedes também, terreno que localizei, coloquei no terreno, corri atrás disso. Né?
A gente fazia aquela questão também de medir pressão nos bairros. Há quase 40 anos atrás, não tinha esse atendimento, ia medir pressão com 2, 3 médicos, media aquela pressão no bairro X, de 300, 400 pessoas, conseguia com os representantes a doação com os medicamentos que os médicos passavam ali. Copa Minas Brasil, 25 anos. Mas agora é importante também falar o seguinte, que a gente não faz nada sozinho, né, Rafael? Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, tem uma pessoa que chamava Lyndon Johnson. Ele trouxe a ideia, né, de servir o bairro, medindo pressão, e o que eu achava disso? Falei, excelente, busquei a ideia. Então, ele ajudou. Sim. O outro, chama Dil Colares, trouxe o da Copa Minas Brasil. Então, coloquei para dentro. Então, solidariedade orgânica. Isso. Então, muitas coisas, tá entendendo? Não foram ideias minhas, não. Sim. Eu absorvi o que veio de bom e fiz. Então, eu gosto de colocar muito na construção quem trouxe a ideia. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu não fiz sozinho. A ideia veio de lá de fora. E ela foi incorporada por um bem maior. Eu vou aproveitar essa fala sua e vou entrar numa questão muito interessante, porque você falou que seu pai sempre foi criativo e inovador. E não raras vezes eu ligo para a sua secretária para ter uma agenda contigo. O Lyndon está na Europa, está vendo uma nova tecnologia, está tentando trazer isso para o Brasil. Você é inovador, você carrega isso do seu pai. E nesse período que nós vivemos, da Segunda Guerra Mundial até aqui, que nós chamamos de contemporâneo, né? Muitos falam pós-modernidade, eu prefiro falar contemporâneo. Enfim, nós percebemos a quebra da solidariedade orgânica, né? Um trauma transgeracional, a ancestralidade foi desconsiderada, digamos assim, vínculos de comunidade, de bairro, né? As pessoas moram nos mesmos prédios hoje e não conhecem os vizinhos do andar. Então, a inovação com a ancestralidade e com uma coisa, exercício de cidadania. Vamos concentrar tudo isso em exercício de cidadania e ancestralidade. Você continuou os passos do seu pai, ancestralidade. Vocês estão até hoje assim, porque vocês mantiveram a ancestralidade diferente do que a grande parte das pessoas fizeram nesse contemporâneo, estão isoladas, doentes. Lyndon, a Caixa Econômica Federal fez, em 2021, pela FENAI, né, uma associação do pessoal da Caixa, no Brasil, essa pesquisa está pública, é de 2021, é uma pesquisa de absenteísmo. 83% do absenteísmo das caixas, das unidades da Caixa Econômica no Brasil, 83% saúde mental, adoecimento mental. É algo de se espantar. É do desamparo completo, né? Então, por quê? As pessoas relativizaram o absoluto e absolutizaram o que é relativo. Ancestralidade e exercício de cidadania são importantíssimos. Por isso que eu falei que você é um servo do Norte de Minas. Você exerce cidadania. Eu nunca ouvi você falando, isso aqui não vai dar em nada. Tem cabeça de burro enterrada em Montes Claros. Não, isso não vai para frente. Não. Você é o otimista. Você exerce cidadania. Então, eu acredito que a geração que nos escuta hoje precisa internalizar isso, porque o pós-contemporâneo vão ser valores a serem resgatados. Porque todo tecnicismo, academicismo, intelectualismo, as máquinas fazem. Mas a parte humana, só nós podemos fazer. Rafael, muito bom você tocar nesse assunto, porque filosoficamente, o absolutismo, ele não existe, humanamente falando, nada é absoluto. Eu coloco uma frase no que é absoluto. Somente Deus é absoluto. O restante, nada é absoluto. Exato. Tudo está nas variáveis, nas quedas, nas derrotas, vitórias também, mas nada é absoluto. Somente Deus é o absoluto. É muito importante você ter um norte. E a turma tem que entender isso. Sim. Por toda a tecnologia que está rodando o mundo, as inovações, e tecnologicamente está tudo muito avançado. E rápido, né, Lyndon? Rápido. Ela não resolve o problema interno espiritual. A tecnologia não consegue trabalhar isso.
Está entendendo? Esse processo é um processo de uma evolução que você só vai nele quando você vai para Coríntios 13, da doação, do amor, da cooperação, da construção, da força de trabalho coletiva, está entendendo? Com o objetivo maior de servir o próximo. Quando não tem isso, o processo vai para a doença mental mesmo. Vai. Porque nós temos uma cobrança interna, e isso grandes teólogos colocam claramente o seguinte: todos nós, independente de quem seja, nós temos uma centelha divina dentro da gente. Ela tem que ser trabalhada. Se ela for abafada, teremos consequências de efeitos colaterais muito pesados. Precisamos. Então, você tem que ter a sua oração individual, todos os dias, onde você deve esquecer o mundo todo. Filho, mulher, serviço, tudo. Tem que ser você e Deus. Uma intimidade profunda. Você precisa fazer isso. Você tem que ter esse mergulho diário para você se alimentar. Esse é o alimento espiritual onde Jesus falava: eu tenho que ir para as montanhas orar. Sim. Os grandes santos precisavam desse espaço para mergulhar nas moradas internas. Tem que fazer isso. Você precisa fazer isso. Tem uma leitura de orientação, que eu gosto muito do Evangelho, do Salmo, primeira leitura, segunda leitura. Você tem que entrar naquilo dali, mergulhar naquilo dali. E quando você sai dessa intimidade profunda, você tem que fazer a coletiva depois. Sim. Aí são as assembleias, né? Que você vai na igreja para comungar com os outros, tá entendendo? Um mesmo ideal de construção. E o que acontece? O mundo está ficando carente disso. Está tão carente disso, Rafael, que a gente percebe o seguinte: nós estamos, gente, no século XXI, 2024. O que nós estamos vendo lá em cima? Gente, guerra. Então, será que o problema é tecnológico? Não é tecnológico. O problema é que a desconstrução interna dos valores, dos princípios, que nos segura, que dá um norte, está sendo dilacerado, destruído. Então, eu sempre falo o seguinte, que muitas vezes até a tecnologia, ela tem um caminho do bem quando você utiliza ela para o bem, a gente precisa dela. Ela dá velocidade para as coisas e tudo. Mas o tempo que se perde, muitas vezes, em coisas que não têm conteúdo, que não são construtivas, vai entrando um labirinto mental, tá entendendo? Onde a pessoa vai se perdendo, que ela vai perdendo as referências. Sim. Então, você precisa de uma pedra angular. Essa pedra angular, eu coloco, por exemplo, muito antes de Cristo, para colocar um pouco de ordem, dar um norte, surgiu-se os 10 mandamentos. Sim. Um decreto, um estatuto tão firme que ele serviu para aquela época e serve para hoje também. Eu sempre recomendo o seguinte: leia Provérbios constantemente. Provérbios também foi antes de Cristo, lá atrás, e para hoje funciona muito bem. Você tem que jogar isso para dentro de você, tem que tentar fazer essa transferência para os seus familiares, para os seus filhos, porque é só dessa forma que ele vai construindo. E eu posso falar para você o seguinte, que essa pedra angular, nós nos esforçamos muito para ela estar dentro do nosso grupo, da Minas Brasil. Fico feliz. A gente conversa muito isso com os funcionários, eles sabem que a gente trabalha isso. Aqui, nosso mágico, para colocar a imagem da Maria, nós vamos falar disso depois, a gente percebe, porque hoje, Linton, muitos podcasts, muitos produtores, talvez até te chamariam ali no making of, olha, nós não vamos falar de espiritualidade, nós não vamos falar de Deus, não. Mas o grande equívoco é isso, né? Eles relativizaram o único que é absoluto, que é Deus, e o pós-contemporâneo, cientistas, pensadores, acadêmicos, escrevendo sobre liderança espiritual. Então, eles abandonaram o essencial. E aqui, eu não tenho receio nenhum de falar de Jesus, não tenho receio nenhum de falar do Evangelho, porque o pós-contemporâneo vai ser baseado nesses princípios. Tiago fala na carta dele, eu estava lhe dizendo isso, sobre esses princípios de sabedoria que um líder
E o líder, ele é um líder, não precisa ser um líder da altura do presidente da República. Nós todos exercemos papel de liderança onde estamos, Com formamos certeza. opinião. E ele diz, olha, existe uma sabedoria aí que é mundana. Essa é a sabedoria do tempo aí, corruptível, né? Como esse contemporâneo aí. Tudo é descartável, tudo é consumido e jogado fora, o isolamento social. Essa é a sabedoria do mundo. Existe uma outra sabedoria que é das trevas, né? Do pai da mentira, literalmente demoníaca, diz a Bíblia. E ele fala que existe a sabedoria que vem do alto, basta pedir, recolha-se e peça. E ele cita alguns elementos que a liderança espiritual vai sendo alimentada por eles à medida em que nós entendemos que a liderança espiritual faz parte do nosso indivíduo. Nós somos indivisíveis, né? O Espírito está aqui. E aí eu acho tão interessante porque ele cita, né? O líder, o indivíduo é sóbrio, o colaborador, porque o colaborador ele tem que exercer liderança, ele tem que tomar decisões, né? Uma pessoa moderada, de bom trato, tratável, uma pessoa imparcial, uma pessoa que tem compaixão, né? Como você falou, uma senhora grávida não pode aguardar. É uma pessoa sincera, não mente, fala a verdade. É uma pessoa, o que eu acho mais bonito, pacífica. E eu paro aqui, pacífica. Eu olho para você e eu já sou uma pessoa calma de natureza, né? Minha pressão é abaixo de 12 por 8 um pouco. Aí eu olho para você, a pressão abaixa mais ainda um pouquinho, porque aí eu fico mais pacificado, né? Porque você a paz em pessoa, né? Isso é transmissível. E eu falo que você professa publicamente sua fé. Sempre que vou me encontrar com você, a Neilane, na última vez, estava comigo e ela percebeu. Você sempre fala da imagem de Maria, que você trouxe de Medjugorje, não é isso? Minha mãe ganhou essa imagem de Nossa Senhora, ela era devota de Medjugorje, ela rezava-se todos os dias o rosário. Eu falo que ela foi um esteio, Dona Mercedes, uma força muito grande para a gente. A construção dessa empresa tem a mão dela também, tem a mão dela. Ela não saía de casa sem essa oração dos 15 minutos que ela tinha que ler a Bíblia dela, né? E ela tinha depois que fechar a Bíblia, ela tinha que ter uma escuta para depois ela tomar as decisões. Meu pai era sempre mais agitado, tá entendendo? Mas ela era uma retaguarda. Ele era um agitado com intuição assertiva, mas ela era ali atrás a pessoa que conseguia ver os detalhes, que às vezes no movimento rápido dele, ele não enxergava. Porque ela tinha realmente esse trabalho. É o papel da mulher, né? É o trabalho da mulher, da escuta. Ela tinha isso e ela era fiel todos os dias a isso. E você falando aí, Rafael, que é muito interessante para a turma entender o seguinte: quando começa a entrar filosofias diversas, ideologias diversas e modas diversas, você perde o centro. Sim. E aí é que surgem subculturas. Isso. E as subculturas, elas vão surgindo de acordo com esses movimentos que é de desconstrução. E não existe hoje nenhuma empresa ou instituição que não tem subcultura. Sim. Todos nós temos que aprender a ver com a subcultura. Agora, que você tem que tomar o cuidado é o seguinte: você nunca pode deixar a subcultura vencer a cultura maior. Você tem que estar sempre lapidando, você tem que estar sempre podando, dando o controle, que caso ela comece a crescer, ela pode contaminar a essência da cultura maior. Isso. E aí que mora o perigo. O telespectador, nós falamos de cultura organizacional. Subcultura, de maneira muito simples, para vocês compreenderem nosso papo aqui, são aqueles grupinhos no interior de uma empresa, de uma instituição, que vão se formando contra, né, os princípios da cultura dominante. A gente diz cultura dominante, que é a cultura da organização, da empresa, da instituição, que na maior parte das vezes é sempre guiada por uma liderança negativa, um indivíduo negativo. É só para vocês contextualizarem. Linton, subculturas, como você lida com elas? Como eu falei com você, ela está em todos os lugares. Porque hoje as informações são diversas. E tem muitas pessoas que são boas
estão perdidas, está entendendo, em contos de fadas que não existem. E o problema é que para você trazer de volta, está entendendo, pode demorar. Sim. E o tempo não perdoa, porque o cliente precisa estar lá na frente para ser muito bem atendido. Então, existem situações onde você percebe que a pessoa ela é mais maleável e você pode trazer ela para o centro. Você tenta, então, dar uma oportunidade ao errante, vamos dizer assim. Sim, a gente tenta dar oportunidade ao errante. A um diálogo, a uma... Sim, desde que não atropele Sim. os valores essenciais do código de conduta. Por exemplo, tem coisas que são inegociáveis, né? São inegociáveis. Por exemplo, suponhamos que alguém xingue o cliente, fala um nome feio para o cliente. Isso não dá para... Isso não dá. Racismo. Né? Isso aí já saiu do... Está entendendo? Não dá. Mas suponhamos que a pessoa está tendo comportamentos de atraso, está entendendo? E está meio ali na preguiça, na inércia. Muitas vezes você traz ele e fala, por que você não chega lá? Que seu colega chegou. Você é inteligente, você tem esse potencial. O que você quer? E muitas vezes a pessoa deságua uma história de depressão para você, de luto que está vivendo por conta da mãe. Aí você tem uma outra visão e conduz essa pessoa por um caminho de mais compaixão, talvez, né? Sim, e você conduz ela, eu procuro conduzir, Rafael, sempre assim, para o positivo, para a força. Entendeu? Porque muitas vezes você tem uma situação dolorosa, né? Que a pessoa, às vezes, está com alguém em casa doente, alguma coisa e tudo. Mas como que ele pode contribuir com ele? Se ele está tomando os medicamentos, é ficar lá o tempo todo? Ou ele tem que dar assistência para ele e tem que cumprir o outro lado de uma etapa que a vida cobra dele? E essa cobrança que ele fizer dele mesmo, está entendendo? Vai fazer a construção dele. E por que eu falo isso? Meu pai, a mãe dele adoeceu cedo. E ele estava na empresa com muitas dificuldades. E dificuldades financeiras na empresa, na Minas Brasil. Ele estava naquela fase dos 36 meses que Sim. precisava recuperar a empresa. Tinha levado um cano, uma dificuldade muito grande. Um sócio lá, né? Com um vício. Isso. A mãe dele foi para Belo Horizonte. Ele não podia acompanhar, não dava para acompanhar. Porque ele tinha uma obrigação de construção para ele fazer. Minha mãe acompanhou. Minha mãe acompanhou a sogra dela. Ela foi ficar com ela. E ele, dentro do serviço, onde ele não podia deixar a peteca cair, tinha muita coisa já começando a ficar envolvida no processo. Então, ele dava assistência, mas ele não era o médico e nem o remédio. Se o médico estava lá, o remédio estava lá, ele estava noutra função cumprindo. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que a gente não entre também na situação. Sim. Está entendendo? Entendo. Porque se tem alguém na situação difícil, você tem que estar forte do lado de cá para tirar ele. Sim. Você não pode ir demais para lá. Ao contrário, você tem que dar vida, energia. É o afogado que mata o salva-vidas. Né? Exatamente. Exatamente. Então, existem situações que você precisa estar nas obrigações e, ao mesmo tempo, você pode estar dando assistência, né? Mental, forte, na oração, está entendendo? Você vai melhorar, você vai ficar bom. É esse o estímulo, está entendendo? Então, tem que saber fazer essa divisão. Por que eu falo isso? Porque, senão, por qualquer coisa, e o efeito dominó vai dando brecha para qualquer coisa, você parar, você puxar o freio de mão. Eu terminei o namoro, eu estou infeliz, tinha 3, 4 anos de namoro, agora estou deprimido, eu não vou trabalhar mais, eu não quero fazer mais nada, o mundo para mim está acabando. Não, terminou, a minha vida continua, eu tenho que continuar a construção, né? Se Deus quiser, ou se a coisa tiver que acontecer, volta. Se não, será providenciada uma outra situação, uma outra porta vai abrir. Tem que dar continuidade. Porque senão os detalhes
vão tomando proporções grandes demais da conta e vai anestesiando, vai engessando, vai parando. Então, é isso que nós temos que tomar um cuidado. É isso que a gente joga para a turma. Eu tenho muito funcionário que tem pessoas doentes em casa, diabético e tudo, e eles estão construindo. E tem outra coisa, a mãe chega, não, volta para o serviço, você trabalhar, estou aqui, mas está tudo bem, entendeu? Então, isso tem que ter esse entendimento. Esse entendimento a gente percebe que é eles importante. têm isso muito bem introjetado, né? Eu fui fazer algumas fotos, né? Eu conversei, você não estava presente, subi, conversei com a sua secretária e com o gestor e pedi autorização para fazer algumas imagens. E eu entrei em uma das unidades, eu estava com a bengala, né? Porque eu tenho dor crônica, como a gente estava falando mais cedo. E um dos seus funcionários chegou, né? E aí eu falei assim, nossa, vai dar as fotos e tal. A primeira coisa que ele perguntou, o senhor está bem? O senhor precisa de alguma coisa? Quer uma cadeira para sentar? Posso ajudar? Eu falei, não, eu estou bem. Eu conversei com a senhora da porta ali, viu? Eu estou tirando umas imagens aqui, porque eu vou precisar, porque eu vou ter um programa com o Linton e tal, pedir autorização. Ele, não, tá tudo bem, só queria ver se o senhor precisava de ajuda aí com a mobilidade. É muito interessante como esses princípios estão na ponta lá do balcão. Agora, olha para você ver, gente, como é que é importante isso que você está falando, Rafael. Imagina só se fosse uma câmera te filmando, uma câmera inteligente que percebesse que o seu movimento não tivesse com a postura adequada e a câmera te falasse isso, a câmera de áudio te falasse isso. Gente, é muito diferente de um ser humano sentir como você está. Exato. Você está entendendo? Porque aí a comunicação é de alma, gente. Isso. Você está entendendo? Você está entrando ali na alma, no sentimento, no coração da pessoa. É muito diferente. Olha, e aí você me deu a oportunidade que eu vou te pedir um conselho para os jovens do norte de Minas, porque eles serão os líderes do pós-contemporâneo 2030. O cenário, Lincoln, eu gosto de ler sempre a tese, a antítese e as prováveis sínteses, né? Eu nunca gosto de ler só uma versão da história. Então, eu sempre me interessei pelo nosso futuro, pela infância, pela adolescência, né? Eu fiz uma especialização em psicanálise para adolescentes, para crianças, e eu me interessei muito pelo ambiente de trabalho, pela inteligência artificial e o futuro. E eu li os apocalípticos que falaram que vamos ser destruídos pela inteligência artificial, e o Val Harari, Slavoj Zizek, um esloveno também, sociólogo, e li os otimistas, o Andrea Iorio, o próprio professor Joseph Tepperman, que foi meu professor, que escreveu o conceito de anticarreira, o Elon Musk, falam que o Elon Musk é uma pessoa excêntrica, mas ele tem ideias incríveis e é muito otimista. Então, o cenário é esse, como nós falamos, né? Ele vai se delinear rápido. O Fórum Econômico Mundial diz que entre 2027 e 2028 nós vamos ter um abalo de 23% na estrutura do mercado econômico mundial, inserção de inteligência artificial da ordem de 23%. E já em 2030, 50% de desemprego estrutural. O Elon Musk fala, inclusive, da criação de um fundo monetário internacional para ajudar o desempregado. Mas também, frente a isso, nós teremos novas profissões, que são de ordem superior à dos desempregados. 65% de novos postos de trabalho e novas profissões serão criados. Um programador de ética robótica, o coveiro digital, enfim, né? O professor Joseph Tepperman, ele cita várias. E eu percebo que as pessoas não se antenaram ainda para essa mudança que está acontecendo. Então, é apressada. As mudanças antes eram de 50, 100 anos. Nós estamos falando de 5 anos. 2028 está aqui, 2030 está aqui. Né? E são instituições sérias que estão falando, são pessoas sérias. Nós não estamos falando de teoria conspiratória. As pessoas não se antenam, não percebem que precisam... O script do mundo mudou e elas precisam mudar o script da vida delas, com criatividade, com inovação, percebendo o que vai ser importante lá na frente, que são as características humanas que você acabou de citar. Uma máquina não perceberia a minha dor
e a minha dificuldade de mobilidade, né? Mas o seu funcionário percebeu. Sim. Então, lá na frente, o que vai ser valorizado, segundo esses pensadores, empatia, escutativa, conversação não violenta, a preocupação com a equipe. As pessoas que estão se formando hoje, que estão entrando na universidade, nossos jovens aqui do Norte de Minas, que serão nossos líderes 2030, 2040, o que você falaria para eles procurarem? Como você incentivaria esses jovens a pararem, pensarem, refletirem e observarem o que está acontecendo no mundo? O Rafael, se quiser até falar diretamente para eles, fique à vontade. A pergunta que Rafael fez é uma pergunta profunda, né? E realmente é uma tendência da inteligência artificial e avançando muito. Eu já vi casos há muitos anos atrás de uma farmácia em Portugal, farmácia iriense, né, que o robô que pegava o medicamento. Então, a tendência mesmo no mundo, talvez eles estão até freando isso um pouco, preocupado com o desemprego. Mas para você, o que eu posso falar é o seguinte: teve um homem na Bíblia que ele pediu a Deus sabedoria. O nome dele chamava-se Salomão. Deus falou: o que você quer? Pediu sabedoria. Você precisa saber sabedoria, ter sabedoria. Precisa pedir sabedoria, porque com ela você vai ter discernimento. Discernimento para onde você vai e como você vai. Não precisa apavorar, não precisa ter medo. Agora, um conselho mais profundo que esse que eu estou te dando: mantenha a pedra angular dentro de você, que é essa construção da centelha divina no seu foco. Não deixe o mundo te distrair demais da conta, não. Tem muita coisa para te distrair, tem muita coisa para quebrar essa conexão sua, está entendendo? Com o Criador. Você precisa dessa conexão, a conexão individual, a conexão com bons livros, que pode trazer um processo de construção, que você vai se encontrar. Eu não posso falar para você, você vai ser isso ou aquilo, você tem que fazer dessa forma. Mas você vai encontrar isso dentro de você, na intuição, na leitura, está entendendo? Com discernimento, que eu acho que o mundo está precisando é mais disso, discernimento. Você vai conseguir, está entendendo? Tramitar no mundo com todas essas nuances. Se você pegar um celular hoje, ele é inovação, é tecnologia. Os carros de antigamente tinham que se ligar na manivela, lá dos anos 30. Depois foi o carro de 1 cilindro, 2 cilindros, depois de marcha. Hoje os carros são automáticos, hoje tem moto elétrica, carro elétrico. E a gente está convivendo com isso. Só que a essência do que pode te fortalecer para você enfrentar qualquer deserto está sendo abandonado. Eu acho que esse é o problema maior. Você não pode tirar o foco, o olho disso. Se você não tem esse foco, passa a ter essa preocupação, passa a ter esse cuidado. Mergulha dentro de você. Vai com conteúdo que está aí há 1000 anos, está entendendo? Há 400 anos antes de Cristo, há 450, 600 anos antes de Cristo. Conteúdos que nos mantêm na conduta, na direção, no caminho, que nos fortifica. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Peça sabedoria e discernimento. Você vai encontrar seu caminho. Não se assuste, não tenha medo, está entendendo? Você vai conseguir ver e perceber para onde você tem que ir e vai ser assertivo. Pode ter certeza disso. Sem perder o foco da pedra angular, que é o Todo-Poderoso, que é Deus. Incrível. Uma das primeiras coisas que eu fiz, a Neilane é testemunha disso, que acompanha, né, meus braços, minhas pernas, exatamente foi submeter isso a um exame espiritual, né? Se a Lere era um projeto pessoal, vaidoso, ou se era um projeto de comunidade, para trazer sabedoria, para trazer conhecimento para as pessoas. E quando a gente mergulha, a gente encontra, né? Encontra. Tá aí. Os conhecimentos continuam aí, 400, sim, anticristo, né? E de imediato
eu submeti esse processo à apreciação de Deus, né? As pessoas têm um medo de falar Deus hoje Tem na medo. televisão, Isso né? é um problema. Mas vai ser falado demais, porque o pós-contemporâneo é liderança espiritual. Então, Sim, vai não tem ter que como falar falar. de espiritual e não falar do Sim. divino, né? E eu tive muitas pessoas que o Deus vai colocando ali os profetas, as pessoas para nossa, né? Olha que isso, a forma de falar, né? As pessoas querem sobrenatural demais, milagre demais, mas Sim. nas coisas simples, Neilane, né? Percebeu, Neilane, esse negócio é coisa séria. Então, vamos à frente, mas eu quero submeter a apreciação de uma pessoa espiritual. E fui até você, já te disse isso. Você foi o primeiro que viu esse projeto. Eu não me esqueço, você disse, isso é inovador, isso é criativo. Uma consultoria que é um alicerce, mas que oferece produto, palestra, podcast semanal, o ano todo, com conteúdos importantes para o norte de Minas. Inovador, criativo, mas você vai ter desafios. E eu percebo que muita gente para no meio do caminho por causa dos desafios. Antes de um sim, muitas vezes são 10 nãos. O que você acha que existe no desafio que trava a pessoa? Você acredita que a pessoa ela tem um valor de si mesmo pormenorizado? Ou você acredita realmente que está vinculado à formação dela? Ela tem crenças limitantes? O porquê que as pessoas... Eu tive tantas pessoas próximas que falaram, não, para que isso é bobagem? Você tem outra fonte de renda aí que... Mas eu falei, gente, não estou fazendo isso por dinheiro, não. Estou fazendo primeiro porque me foi dada uma missão. E depois pelo prazer de lidar com pessoas, de tratar com as pessoas, de poder aprender, de partilhar a minha experiência. O que o desafio tem que assombra tantas pessoas, Linton? Porque quando você me falou que você vai ter muito desafio, eu não me amedrontei. Ô, Rafael, a gente pode colocar assim da seguinte forma: todo ser humano, não é não, todo ser humano que estiver passando por esse mundo, ou os que passaram, terão desafios e lutas. E muitos terão muitas lutas. E a vida é assim. O próprio Cristo falou, pega a tua cruz e siga-me. Para ele não foi fácil. 40 dias em jejum no deserto, depois uma missão de 3 anos, para acabar naquela situação, crucificado, que foi a nossa sorte daquele sangue redentor. E que sofrimento, né? E que sofrimento. E quando você pega a vida dos apóstolos, todos praticamente morreram assassinados. Eu acho que talvez João, né, um ou outro ali, Sim. todos. Você pega a vida dos santos também, ninguém teve vida fácil. Mas eles tinham dentro dele um fogo, o fogo da certeza, da coragem, da confiança, da missão, de lutar, de movimentar, de não se curvar pelos desafios, enfrentá-los. E se caísse, buscava levantar. Se caísse de novo, se esforçava para levantar. E tem uma frase muito, muito bonita que meu pai leu para mim uma vez, eu a gravei, que foi do presidente Roosevelt. E isso pode ficar para a juventude toda. É melhor dar ousadia para feitos poderosos, conquistar triunfos gloriosos, mesmo arriscando-se a fracassar, do que cerrar fileiras ao lado de espíritos pobres que não gozam e nem sofrem, porque vivem um eterno crepúsculo, sem conhecer a vitória e a derrota. Então, todos os grandes homens caíram, escorregaram, tiveram dificuldade. Sim. E mesmo que a vitória não chegue como você desejaria que ela chegasse, o importante é que você lutou bravamente. É aquilo que São Paulo fala do bom combate.
É isso que nós temos que ter dentro da gente. É isso que a geração precisa ter dentro dela. A garra, a vontade. E tem uma coisa interessante. Eu tenho muita gente da geração Z Sim. surpreendendo muito. São os líderes do pós-contemporâneo. Joseph Muito. Tepper me fala. Como tem muitos que estão realmente, às vezes, precisando a gente ajustar de orientação, tem muitos que já estão com perfil de liderança e que enfrentaram dificuldades que não foram fáceis. Que não foram fáceis. Você diz de pessoas do seu público, de colaboradores? De colaboradores. E assim, chega até você isso e você se envolve para ajudar? Às vezes eu até sei dos casos, mas assim, a gente tem um respeito. Até o momento que até aquilo o momento que não se torna uma invasão, né? Não se torna uma invasão. Mas aí quando a pessoa mas a gente sabe te procura, disso. eu preciso. Eu preciso. Você se envolve. Mas um caso interessante, minha mãe mesmo. Minha mãe, o pai dela abandonou a mãe dela. Ela tinha mais ou menos 10 anos de idade, mais ou menos. Ela não entendeu aquilo. Ela falou, por que meu pai foi embora, mãe? Por quê? Ele foi ter outra pessoa. Nós temos as fraquezas, eu também não estou julgando, não. Tem as fraquezas, as quedas. Mas para ela ficou órfã de pai. E a mãe dela era muito caridosa. A mãe dela foi fazer uma visita depois a uma pessoa em Belo Horizonte, no hospital. Por azar, no passeio, um caminhão a pegou e matou. Entendendo? Ela morreu, praticamente atropelada. Então, ela ficou órfã de mãe e sem um pai em casa. E aí que eu falo o seguinte, se você tiver fé e a pedra angular estiver na sua vida, tudo será resolvido com a solução que, para mim, muitas vezes vem do alto. Ela foi depois morar na casa de parente e ela, minha tia-avó, ela foi morar lá, ela é muito devota de Nossa Senhora e ela segurou na mão de Nossa Senhora. Agarrou. E nunca mais soltou. E eu falo que isso dá diferença total na vida dela. Sim. Já órfã de mãe, sem um pai. Foi morar na casa de uma tia-avó. Quanto sofrimento. Olha o sofrimento. Que era também de muita dificuldade. Mas ela ali, ela mergulhou naquilo que eu falei com você. Na pedra angular. Ela fez quantos anos nessa época? 11 anos. Quando ela perdeu. Depois, quando ela foi para a casa de uma tia. Acho que ficou lá até os 14 para 15. E a gente deve ter, não sei, ela nunca contou como é que foi, ela sempre tem isso gravado dentro dela, a gente respeitava também. Depois foi para essa tia-avó em Belo Horizonte, e lá, tá entendendo? Ela conheceu, através dessa tia-avó minha, o caminho. O caminho foi a Virgem Maria. Sim. E depois disso, né, ela trabalhou na CEMIG, depois ela ainda foi fazer direito e conheceu meu pai. Meu pai, a primeira vez que a viu, apaixonou por ela, foi a paixão à primeira vista, falou que ia casar com ela, casou. Mas depois de tudo aquilo, veio a quebradeira, a dificuldade, tudo, tá entendendo? Ela ia dar aula de francês, era muito culta. Comigo, na barriga, tá entendendo? Ela dava aula de francês para complementar o orçamento de casa. Então, assim, mas a fé, a resiliência, a coragem, a vontade de enfrentar o deserto, de confiar que vai chegar lá bem no final, independente da luta, foi que fez a construção de tudo. É interessante, é só um ponto, e eu vou continuar essa fala, como que a vida silenciosa de Maria conduz as pessoas a Jesus, né? A sabedoria do Evangelho. É incrível como sua mãe foi conduzida a essa sabedoria através dessa vida silenciosa que foi a vida de Maria. Eu queria te falar nesse contexto, sabe? Existe um pediatra e psicanalista, e ele é Donald Winnicott. Ele fez uns experimentos da década de 60. Nesse bojo do que as pessoas têm um desafio e não conseguem ir à frente,
né? Param, diferente do que sua mãe fez, né? A teoria dele, ele acompanhou a vida antes dos fetos serem concebidos. Veja bem, a psicanálise, ela, onde a vida antes da concepção, no desejo do casal, no amor de ter um filho, vai se chamar Tiago. Vamos. Aí tem a fase biológica, né, da intimidade, da relação, e na concepção, aí nós dizemos, desculpa, você sabe que eu sou psicanalista, né? Eu estou falando desse lugar. Na concepção, nós temos o ego, ou seja, a psicanálise, o discurso dela é completamente anti-abortista, porque o ego é vida. O ego é a mente, o espírito, é a nossa digital no mundo, né? E ele fez essa pesquisa durante 20 anos, acompanhando esses casais, depois esses fetos, depois bebês, crianças, adolescentes, jovens adultos, até os 20 anos. E aí ele construiu um conceito de realidade. O que acontece com os que param, os que não conseguem avançar, e com os que avançam, com os que vão. Tudo está mensurado em frustração vivida ali até antes da adolescência e satisfação. O princípio da realidade. O mundo é assim, tem dificuldades, tem contas para serem pagas, nós temos que trabalhar, temos prazer, temos lazer. E na formação ele percebeu que os bebês, que as crianças que tinham os desejos imediatamente satisfeitos, havia um timer, o bebê nem chorava e a mãe já chegava para amamentar. Esses tinham um baixo grau para frustração, não suportavam a frustração. Uma reprovação no vestibular para eles os levava à depressão. Por quê? Excesso de satisfação. Eles não precisavam chorar para pedir alimento, ao contrário do bebê que chorava e a mãe chegava com 30, 40 segundos e amamentava. Ele soube o que era frustração, mas ele conseguiu vencer, o nutriente chegou, ele teve força para fazer a sucção, né, no seio e se alimentar. Ele teve a satisfação e a frustração na medida certa. Na medida certinha, equilibrada. Esse é o princípio da realidade. Mas hoje, eu já fui na casa de pessoas que nas tomadas existem tomadas para as crianças não, para os filhos não apertar, não entrarem, não enfiar o dedo e tomarem choque. Aí eu falei, mas por que não é mais fácil você falar que vai dar choque? Ah, mas aí não vai obedecer às vezes e vai tomar choque. Eu falei, mas deixa, esse choque aí não mata não, a voltagem é 100 e pouco, não mata não. Aí ele vai aprender a frustrar-se e vai conhecer a eletricidade. Seu filho só vai conhecer a eletricidade no ensino secundário? Quando ele for estudar Einstein, cinética, mecânica, você vai deixar tampada para que ele evite desobedecer, porque primeiro ele vai te desobedecer, cadê sua autoridade materna, né? Aí você já está abrindo mão da autoridade materna, colocando um tapa-tomada. E segundo, você não está ensinando ele os princípios fundamentais da realidade, frustração e satisfação. Eu não estou falando para você deixar seu filho perto de cabos de voltagem que vão levar a óbito. É claro, eu estou falando de uma tomada que é um choquezinho de susto. Esse choquezinho de susto vai formar um homem lá na frente que vai ter capacidade, muitas vezes, para se recuperar em 36 meses de um problema econômico e depois construir uma história empresarial. O Rafael, é isso mesmo. Você percebe o seguinte: se fosse para fazer uma análise, essa questão da minha mãe que eu falei, eu estou tornando aqui público hoje. Olha, fico até... Muita gente nem sabe, não, mas isso é para saber o valor dela. Sim. Né? O quanto ela foi grande. Mas muita gente podia falar o seguinte: o pai foi embora, essa é uma derrotada. A mãe morreu, essa também é uma derrotada, que agora, seja lá o que Deus quiser, que ela está derrotada em tudo. Uhum. Então, nós temos que colocar na cabeça... É impressionante saber da história de sua mãe e de saber de Dona Mercedes como eu a conhecia. Sim. Então, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte: todos nós sabemos que um anjo apareceu para a Virgem Maria, né, para fazer a anunciação que ela seria mãe do Salvador, do Messias. Aquela mulher,
ela se anulou para ter uma vida comum, normal, está entendendo? Em prol de uma missão grandiosa, que seria depois, para cuidar de alguém que seria o Redentor. Sim. Para todos nós. Mas pouca gente sabe que depois do nascimento do menino, ou naquela gruta, ou naquela manjedoura, depois da visitação dos 3 reis magos, e depois que eles vão descansar, né, José vai dormir e o anjo aparece para ele em sonho e fala para ele: José, pegue a criança e Maria e fuja. Herodes quer matar essa criança. Você sabe quantos quilômetros que é de Belém até o Egito? Não, eu não sei. 430. Olha só. Gente, Olha 430 que informação quilômetros. preciosa que você está dando, linda. 430 Obrigado. quilômetros que você pega o seguinte: a mãe de um Deus encarnado, o Verbo se fez carne, entra em fuga, que é o chamado Nossa Senhora do Desterro, né? Tem fé, a oração dela, em fuga, com José para o Egito. Gente, 430 quilômetros. Vamos colocar que foi em cima de um jumentinho ou em uma... Provavelmente José a pé, puxando o jumentinho. E puxando o jumentinho. De dia, um calor escaldante. À noite, muito frio. E as necessidades fisiológicas nesse período todo, gente? Até lá. Então, você vê... Que desafio, né, Lindo? Que desafio, você vê o seguinte: que fibra, que garra, que em momento nenhum ela falou: mas por que eu falei sim? Você está entendendo? Sim. Ali era o seguinte: ela estava com a salvação nos braços, amamentando aquele leite materno, amamentando, dando vida para aquela criança que cresceria um dia, seria crucificado, derramaria o sangue dele para ser o nosso Salvador e Redentor. 430 quilômetros, gente. Não é brincadeira um negócio desse. Houve reclamação? Não. Só houve amor, entrega. E de José também. Sim. E Deus falava com José por sonhos, né? Nos sonhos. É incrível. Incrível. Então, olha só, hoje você vai fazer uma caminhada, ou um jovem tem que fazer qualquer uma coisa, ou qualquer tarefa pequena que seja, vem as reclamações. Eu falo o seguinte: levanta agradecendo. Faz esse esforço de agradecer por sua vida, por sua saúde, pela oportunidade, por sua luta, por sua queda também. Mas movimente, vai atrás, busca, tente, né? Vá lutando e vá conseguindo, garra, perseverança. Isso que ela teve, que ele teve, que os profetas também, teve até um profeta, o Jonas, foi engolido pela baleia, porque ele quis sair da missão. Sim. Está entendendo? Ficou 3 dias lá engolido na barriga de um peixe. Depois ele entendeu o seguinte, que aquela missão era de salvação para as pessoas. Sim. Então você tem que entender... De Nínive, né? Isso, exatamente. Nós temos que entender, Rafael, que tem muita gente sobre a sua responsabilidade, sobre as pessoas que estão aqui também, sobre as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Sim. Nós temos uma responsabilidade social com os outros. Eu tenho com os meus funcionários, com a empresa. Sim. Mas aqueles clientes meus têm com os filhos deles, com os tios, com os amigos, com os pais e tudo mais. Então, nós somos uma extensão, está entendendo? Sim. De um movimento contínuo que ele tem que ser a caridade e o amor na construção, sem tirar a conduta, a firmeza, a energia, a vontade. Nós temos responsabilidade um com o outro. E isso faz o desafio meio que ficar nebuloso, ofuscado. Ele meio que desaparece quando a gente começa a ter essa consciência da responsabilidade solidária, né? Sim, porque muitas vezes você percebe o seguinte: o que eu quero atender? Eu quero atender os meus 5 sentidos. Aí vem o ego, né? Sim. Vem o egoísmo. Eu. Está entendendo? Aí começa a ficar o perigo. Sim. Você está entendendo? Então, quem está no comércio, quem está ali como médico, como psicólogo, né? Como você aqui, está entendendo? Você está se doando. Nós estamos se doando o tempo todo. E uma da última palestra que eu fiz para os meus funcionários, a cena que nós colocamos lá, que eu coloquei, daquela figueira que Jesus amaldiçoou porque ela não está dando fruto. Sim. Ele faz aquilo proposital. Não é que ele quer fazer com maldade. Ele mostrando para os apóstolos o seguinte: vocês têm que dar fruto.
E quando é que vocês têm que dar fruto? Não é só no período que o pé de manga dá fruta, o pé de goiaba, o período de dezembro, o período X ou Y. É o tempo todo. O cristão é o tempo todo tem que estar dando fruto. Sim. O tempo todo você tem que estar com as suas raízes alimentando dele. Sim. E dando fruto. Então, nós não podemos ter o luxo, está entendendo? Da ausência do desafio. Não podemos. Não, eu vou ficar um mês, eu não quero fazer nada, não quero conversar com ninguém, não quero ajudar ninguém. Não temos isso. Sim. Porque ele é o seguinte, ou você é ele ou não é. Então, esse esforço que nós temos que ter. E, para ter esse esforço, gente, vai ter queda, escorregão, desafio, frustração. 10 não antes de um sim. Sim, vai ter isso sempre. Então, quando eu fechei, né, a parceria aqui com o estúdio, com o Eric, né, Eric, com a Rayane, né, querida Rayane, com o Chicó ali. Último episódio, eu e o Chicó ficamos até meia-noite editando. Um desafio, né? Porque chega às 22 a gente está com sono, porque a gente acorda às 5 da manhã. E não fomos dormir enquanto não terminamos. Não foi, Chicó? Desafios. Então, a Neilane, essa mulher é uma mulher incrível, né? Que me acompanha também nesses desafios. E eu percebo que os desafios nos tornam mais fortes, não é? MR Estúdio. RE. Eu sempre me perco nas iniciais, sempre, porque parecem números. Eu sou horrível com números. Aí eu vejo uma letra solta, parece um número. RE, Revolução Espiritual. Isso. RE, pronto, agora não esqueça. Esse pessoal, eles têm um comprometimento e eu demorei para escolher o estúdio, o ambiente, porque eu queria uma coisa de responsabilidade mesmo, social, afetiva. Sim. E eu percebi essa entrega, sabe? A todo momento, WhatsApp, né? Me dando feedback, conselho, aquela ali também, né? O Chicó. Então, isso, eu fico feliz quando eu pego a sua fala e consigo perceber isso nessa equipe, nessas pessoas, né? Em nós que estamos aqui. Né? E olha que bonito que você está falando. Olha que bonito. Na verdade, muita gente não enxerga os bastidores. Sim, eu sou só uma voz. Então, o que eles fazem, está entendendo? É levando a imagem do que você está falando, que nós estamos falando, para o público. Eles são vocês são simplesmente preciosos. Preciosos. Importantíssimos. Muitas vezes também nas minhas lojas, nas nossas lojas, Minas Brasília do Povo, quando você vê um medicamento lá na prateleira, que tem alguém que está te atendendo, né? E tem um caixa que está lá também, nós temos um depósito de logística que chega lá primeiro. Sim. Vai para a guardação, depois vai para a separação, para dar o destino da logística para essas lojas. Se a gente não tiver essa turma lá na retaguarda, você não tem a mercadoria lá na ponta. Sim. E aí que a beleza da coisa é o seguinte, que é o conjunto de tudo isso é que faz as coisas andarem e serem completas. Sim. Então, a gente precisa de todo mundo. Você chegar na loja também, você ir a um banheiro, o banheiro, às vezes, precisava estar limpo. Sim. Aquela pessoa que fez aquela limpeza, ela é essencial. Ela é importantíssima. Sim. Lá no administrativo, no financeiro, os que estão escondidos lá, vendo as contas, as despesas, está entendendo? As coisas todas, está entendendo? Tem um papel fundamental. Então, como São Paulo falava que os membros, né, todos nós, né, do Espírito Santo ali, os braços, perna, cabeça, a gente está completo, né, com todos esses padrões que Deus nos criou. Sim. Olhos, nariz, boca, está entendendo, braço. Às vezes você não está vendo os pés, já está escondido, mas os pés estão fazendo a coisa caminhar. Você está andando. Então, é um todo numa empresa, está entendendo? Eu, assim, agradeço a Deus, cada um dos meus funcionários, que todos são importantíssimos, né? Quando fica naquela cultura organizacional do bem, todos são importantíssimos para fazer a construção ficar completa, os tijolos todos estarem encaixados ali para construir aquela
casa, aquela moradia bonita para o cliente. Com alicerce, né? Quando eu entrei aqui a primeira vez, conversei, eu falei, nós vamos trabalhar juntos. Né? É um prazer ver a dedicação deles. E aí eu falei, é um podcast orgânico, né? Sim. Não tem essa coisa do... e por isso que eu sempre falo, Rayane, né? Você está vendo como ele é a paz em pessoa, Rayane? Eu falei que o Lincoln, né? Conversa, né? A Neilane saiu do seu escritório, assim, deveras, com admiração forte, né, Neilane? Com a sua figura. E ela me relatou, inclusive, que aprendeu bastante, porque a gente entra para conversar lá, Rayane, Chicó, Eric, para falar de um negócio, fui apresentar um negócio para ele, e a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de família, né? É esse o acesso que você dá às pessoas, e é isso que eu acho interessantíssimo na sua figura. Você não mudou. Não, né? Obrigado, Rafael. E é muito importante para vocês aqui de saber, gente, o seguinte: a cobrança em si, quando ela é construtiva, ela é para um melhoramento constante. Então a gente sempre tem indicadores, né? A gente tem as metas. Então muitas vezes a gente percebe que uma loja está melhor e a gente percebe que a outra tem potencial também. Então muitas vezes quando a gente percebe que está tendo a inércia, nós somos firmes nessa cobrança. Vocês vão fazer uma intervenção. Isso, chega lá. Por que não está chegando? O que está acontecendo? Falando de empreendedores, você pode falar um pouco como que é a lógica? Existe um gestor que faz o monitoramento, olha, precisamos intervir aqui, aí você aciona uma outra pessoa com outra competência. Eu acredito que é bem interessante isso, já que você mencionou, né? Quem que monitora, quem que intervém, se você pudesse. Isso. Na verdade é o seguinte, nós estamos com a empresa toda hoje com um fluxograma muito bem dividido. Tem os responsáveis dentro da hierarquia que ela tem que ser respeitada. Tem os responsáveis nas hierarquias que tem pessoas abaixo ali do comando dele. Então, em determinadas situações, a gente aciona essas pessoas. Sim. E eles têm que dar o respaldo da gente, para a gente, do que está acontecendo. E por que está acontecendo? Muitas vezes é uma deficiência, está entendendo? Logística, uma ruptura. Mas muitas vezes pode ser uma deficiência de inércia. De pessoal, de pessoal, de preguiça, de não estar na frente da loja, para falar bom dia, boa tarde, você está precisando, está entendendo? Pode ter aquela distração, não ter a vontade. Então a gente faz essa identificação, que isso é a subcultura que vem às vezes. Sim. E quando você puxa para dentro, você coloca aquilo em foco para ver o que está acontecendo, o porquê daquilo. Então, você tem a pessoa exatamente que observa e depois você tem a pessoa que intervem mesmo. Que intervém. E aí ele tem estratégias, né, de gerir isso aí, de gerir o pessoal. Isso. E muitas vezes, Rafael, a gente intervém também. Porque muitas vezes aquelas pessoas não estão enxergando e a gente enxerga. Uhum. E a gente já faz um apontamento. Aquilo não está bom. Aquilo está errado. Aquilo não está acontecendo. Então, é muito importante a gente manter a harmonia, mas a gente tem que manter a eficiência. Então, eu procuro manter a harmonia com a eficiência das responsabilidades, Sim. da conduta, da boa ética, com o sentimento do coração. Sim. E com o profissionalismo para atender muito bem o cliente. Quando a gente percebe que isso está saindo fora do eixo, a gente puxa a corda para tentar fazer essa correção, Sim. esse alinhamento. E isso é normal, isso é constante. Isso constantemente você tem que estar fazendo, melhorando, eu penso mudando. Que, sobretudo, trabalhar com metas execuíveis, né? Que muitas vezes nós vemos empresas aí que estabelecem metas, objetivos que são inexequíveis, e aí o fracasso, o fato de não atingir o alvo é porque aquilo é inexequível, né? Sim. Isso é importante, essa mensuração. O ano passado, né, você esteve na Suíça, esse ano, acho que você esteve fora também num congresso a respeito de farmácia, foi nos Estados Unidos? Foi na Austrália, né? Austrália. Estive na Austrália. Linton, você é a pessoa mais atualizada em
tecnologia e inovação em fármacos, eu diria, mais do que do norte de Minas, um pouquinho, né? O que tem vindo aí para a gente no nicho farmácia, no nicho de fármacos, psicofármacos? O que você percebeu nessas suas viagens aí, mundo afora, atrás do conhecimento? Agora, o que a gente percebe é o seguinte: em tecnologia e inovação, eu tenho até um irmão, chama Luciano, Sim. que ele ama tecnologia, ele gosta de e-commerce, ele gosta dessas coisas, ele é mais antenado a essa questão. Mas o que a gente percebe claramente é o seguinte, que isso está vindo com força. A inteligência artificial, né? Ela é uma realidade que vai estar mudando o mundo. Talvez muitas pessoas vão estar freando. Isso é fato. Existe a tentativa de frear um pouquinho, porque Porque senão não estamos preparados, de fato. não né? estamos preparados de Você fato. me relatou comigo, a minha Neilane, sobre um atendimento completamente de inteligência artificial de uma farmácia na Austrália. Nessa farmácia foi em Portugal. Portugal, você pode relatar, por favor? Foi, eu estive com a minha esposa, e isso, para você ter uma ideia, tem 20 e poucos anos. Olha só. Já existia um robô que você chegava para conversar com a pessoa na farmácia, eu quero tal medicamento. Ele só digitava, ninguém na prateleira, fechado. Você via no telão o robô correndo, circulando, ia no local, buscava, jogava em um buraco, num vácuo ali, onde cai na caixinha. Eu quero mais isso. Ele pegava. Isso, só digitar, pegava. Quem guarda é ele, quem separa é ele. Com erros, vamos colocar assim de 0,001%, uma suposição. Está entendendo? Grau de eficiência. Isso há muito tempo atrás. Sim. É uma tendência. Isso vinha acontecendo. É uma tendência no futuro. Eu creio que em 2028 vai ser esse teste, assim, sabe? Sim. Que a gente vai viver. Porque esse robô tirou ali umas 10 pessoas que trabalhavam na logística, provavelmente, né? Sim, tem área de limpeza também, que já existe, tá entendendo? Que corre os lugares todos para fazer a limpeza, tá entendendo? Circulando, e ele vai puxando a limpeza toda, tipo uma coisa oval circular, ele faz esse processo. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, e o que eu acredito, o coração não é substituível, a alma não é. Sim. O sentimento não é. Então, como eu falei aquela questão da sabedoria e do discernimento, a turma não deve ter medo, não deve ficar apavorada. Ela vai encontrar um nicho de mercado para ela. Está entendendo? Ela vai encontrar. Ela precisa ter o discernimento. Agora, para isso, para ter o discernimento, ela precisa estar acompanhando também. Estuda, acompanha. Sim. Pede o discernimento. Porque, pedindo isso, você vai encontrar ali o seu espaço também. Sim. Não precisa apavorar, não. Agora, que é uma verdade, vai estar acontecendo, e as mudanças... E nós temos que transitar, né? Vão ter que transitar. E é importante ter calma, tá entendendo? E aí eu acredito o seguinte, que será aquele barco com Jesus ali, sim, onde a maré está alta, e os apóstolos se apavoram, tá entendendo? Ele fala, calma. E ele dá o comando para que o vento e as águas se acalmem. Sim. Ele dá o comando. Sim. Não são os apóstolos, ele dá o comando. Então fica com ele, que ele vai fazer as águas ficarem calmas, tá entendendo? E faça aquele exercício de 15, 20 minutos, sim, diariamente, internamente, que você vai ajustar nessas modificações todas que estão vindo por aí. Essas modificações que estão vindo por aí, Linton, você acredita nessas viagens, no conhecimento que você tem adquirido, que enfermidades crônicas como diabetes, como hipertensão arterial, como o próprio HIV, existem fármacos, existem experiências avançadas que logo podem beneficiar pessoas que convivem com essas enfermidades? Acredito que sim.
Eu acredito aqui que muitas indústrias já têm isso em mãos. E aí eu vou falar para vocês aqui algo que talvez possa ser assim controverso, né? Mas que é importante colocar. Nada é controverso aqui, nós estamos abertos. Acredito também, aqui também, que muitas coisas que têm solução estão sendo seguradas. Sim. Porque aí, quando a gente entra naquela questão do sentimento, da espiritualidade, existe no mundo todo, gente, as questões comerciais e mercantis. Sim. Eu acho que muitas vezes ela dá um atropelamento nas coisas. Entendeu? Mas eu acredito que tem muitas soluções. Você acredita que já existem soluções que estão guardadas para no momento certo serem liberadas, né? Acredito. Isso é, de certa ordem, um pouco cruel, né? Cruel. Porque nós, essas pessoas têm que lidar com planilhas onde existe vida e óbito, né? Então, isso, assim, é o mundo. Não, sim, é da hora. Nós estamos no discussão aqui. Nós estamos no mundo. Não estamos entrando aqui, né, no embate contra a indústria farmacêutica, não é isso. Nós estamos conversando, e uma conversa muito tranquila, né? Se a indústria farmacêutica, a nossa expectativa de vida talvez estaria ainda nos 48, 50 anos. Né? Uma das coisas, para você ter uma ideia, é o seguinte. Existe a questão de uma criança nascer, você cortar o cordão umbilical dela e você ter ali o DNA dela guardado, né? Futuramente, você pode ter um problema de saúde, né, de um câncer, de qualquer outra coisa, você pode usar, tá entendendo? O seu próprio DNA para ficar mais fácil. Você pode evitar um transplante. E isso é uma coisa que parou, tá entendendo? Isso parou. Então, esse estudo é um estudo muito profundo, é um estudo científico, mas ele foi parado. Eu não vou falar o nome da médica aqui, né? E onde esse projeto de lei não deixou avançar, tá entendendo? Mas isso é uma realidade. Por exemplo, existem pessoas que têm problema de saúde, vai precisar de um transplante. Dependendo da idade dele, pode ser dele para ele mesmo. Mas se ele tiver com a idade muito avançada, ele tem que buscar um outro. Mas se ele tiver, tá entendendo? Um cordão umbilical desse, guardado, né? Que eu acho que pode ter isso no futuro. Sim, é como as mulheres guardam óvulos, né, para depois. Exatamente. Isso poderá ser usado para o próprio bem dele. Medicina regenerativa. Exatamente. É muito profundo isso. Sim. Tá entendendo? Isso é muito profundo. Mas a ciência prova e comprova o grau de eficiência disso. Sim. Por exemplo, tem o rim biônico já em andamento para quem tem problema de hemodiálise. Interessante. Rim biônico. O rim biônico. Esse rim biônico, ele vai fazer a hemodiálise, né, sem necessidade que o indivíduo desloque para o exatamente, hospital. Entendeu? Tem hoje o aparelhinho que coloca, tudo mais, tá ali, mas tem um rim biônico. O transplante é um problema sério. Sim. Entendendo? A pessoa pegar a fila do transplante é um sofrimento. Mas o rim biônico, ele já está em teste em andamento. Mas as pesquisas poderiam ser mais rápidas, sim, mais concentradas, entendendo? Para que isso pegasse uma velocidade maior. É o caso do marca-passo. O marca-passo é uma realidade. Sim. Ele funciona muito bem. O rim biônico, eu acho que já tinha que estar rodando, funcionando. Está demorando. É o mercado econômico, né? É ele que mexe os fantoches. Lindo, eu caminhando assim para a gente finalizar, eu queria, com muita sinceridade, te dizer assim que na minha história eu conheço o Lyndon, pai de família, um homem espiritual, um cristão católico que exerce sua fé, tem muito vínculo com as monjas carmelitas. Conheço a família Minas Brasil como uma referência em prestação de serviços de saúde para o povo norte-mineiro. Conheço você como um homem de ética, um esposo. Você, sempre que eu vou no seu escritório, você me mostra a foto da sua esposa e de uma viagem. Eu observo, sou um observador, um bom pai, um bom líder. Colaboradores seus
sem saber que eu te conheço, te elogiam. Eu provoco, né? Mas Sim. não dizendo que te conheço. Sim. E aí são sempre elogios. Então, por isso que eu disse o servo do norte de Minas, mas um líder, ele, acima de tudo, tem a sua autopercepção, a sua autocrítica. Linton, quem é você? Como você se percebe? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu, filho, né, de Ivan Souza Guedes, Maria das Mercedes Paixão Guedes, que me deu uma estrutura muito boa, com a firmeza, com a rigidez, com a cobrança constante, buscando a eficiência, buscando a perfeição constante, ela também cobrando, mas dando aquela espiritualidade necessária, importante. É esposo de Silva Maria Marcondes Guedes, que contribuiu, pouca gente sabe, para Minas Brasil. Ela que fez toda a logística lá atrás da empresa, do endereçamento todo, que descobriu Gustavo Ayala, que foi um nome importantíssimo de um consultor que tinha na Araújo. Ela localizou, usou esse primeiro programa, analista de sistema, deu uma arrancada muito boa na empresa. Pai de Maria Isabel, maravilhosa, inteligentíssima, né? Anisté também. Os irmãos que eu tenho, Leonardo, Luciano, Leandro, os sobrinhos também. Então, é uma família. Mas o que eu tento buscar como uma referência maior é o Evangelho. E muitas vezes não é fácil, mas um exercício constante que a gente tem que fazer. E eu gosto de duas passagens bíblicas maravilhosas. Uma é daquela quando pega-se uma mulher que está com uma pessoa, colocando ela ali como uma prostituta, e leva ela para o apredejamento. A pessoa que está com ela, os outros automaticamente falam, não, você sai daqui, você sai. Quer dizer, você não tem erro. O homem, né? O homem, você não tem erro. É ela que vai ser apedrejada. Entendendo? E aí, quando faz aquela pergunta para Jesus, entrar em contradição, o que nós vamos fazer com essa mulher? Porque se ele falasse, apedreja, ele falou assim, mas você está indo contra o que você fala. Cadê a graça? Não apedreja, você está indo contra a lei de Moisés. Então, colocou em uma situação dificílima. Somente alguém encarnado, o próprio Deus, com aquela sabedoria, poderia dizer, joga a primeira pedra quem não tiver pecado. E todos vão soltando as pedras, vão embora, e depois ele levanta aquela mulher e fala com ela, dá dignidade para ela, dignidade. É por isso quando aparece alguém, as feministas, sim, e às vezes cai em cima, eu falo, gente, ó, a dignidade que deu lá atrás. É verdade. Levanta ela e fala, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Sim, cadê o homem, Cadê né? o homem? Foram embora, Senhor. Foram embora. Interessante sua fala. Foram embora. Dignidade. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então ele dá um exemplo do seguinte, que ninguém está em grau de perfeição. Você perguntou sobre absolutismo. Ninguém está nisso. Sim. Nós erramos, falhamos. Não existe 100%. Né? Muitas vezes erramos nos pensamentos, na fala, nos gestos, nos movimentos. Não existe isso. Então, o que eu tento, está entendendo, é ver aonde eu posso ser melhor. Eu faço esse exercício comigo. Muitas vezes eu levanto na madrugada para fazer isso. E eu penso muito naquela outra palavra também do lava-pés. Lavar os pés. Quer dizer, aquele que é maior, está entendendo? Podia exigir, lava meus pés. Não. Ele pega a bacia, quando ele vê a divergência entre eles, eu fico à esquerda, eu fico à direita, um pensando que era mais que o outro, e ele entra no lava-pés. O meu pai fazia o lava-pés no balcão, atendendo cliente por cliente, sem distinção de religião, ideologia, está entendendo? A raça, nada.
Incrível. Porque a cultura da Minas Brasil está acima dessas coisas todas. E é por isso que toda loja da Minas Brasil tem um quadro da misericórdia divina. Então, toda vez que eu entro, eu olho para um quadro daquele e vejo assim, o meu objetivo está lá. E eu tenho que ver o que eu vou fazer hoje, que eu posso melhorar um pouco. Às vezes eu não saio muito bem no dia, não. Sim. Tem hora que a gente falha. Não tem 100%, né? Não tem, você chega no final do dia e podia ter feito melhor e eu deixei de fazer isso. Esqueci de agradecer um negócio ali, esqueci de... Acontece. Mas eu tenho que me esforçar para fazer essa correção na reflexão à noite, para no outro dia, para ver se eu vou melhor. Então, assim, lapidação constante. Incrível. Entendendo o seguinte, nós temos que buscar essa grandeza do Cristo interno, entendendo que nós somos o pó mesmo. Sim. E tão longe. Eu me esforço nisso, sem perder, né, a missão, a conduta, a fé, tá entendendo? A eficiência, né? Mas buscando a adaptação interna. Sim. De melhoramento. É isso. É como eu disse, né? Eu acho que é um servo do Norte de Minas. Eu acho que isso define bem, não que eu queira definir, mas é um predicativo que eu acredito que honra a sua pessoa. E já falando em honra, eu quero te agradecer pela presença aqui. Sei que sua agenda é apertadíssima, questão de segundos, de minutos, viagens, né, a gestão, e você sempre acessível, sempre tratável, né, como disse o Thiago. Então, eu quero agradecer por você ser essa pessoa tratável, essa pessoa que nos motiva, essa pessoa que nos aponta caminhos, que nos freia durante o equívoco. E eu te agradeço muito pela oportunidade de ter vindo, né, de ter aceito o convite para partilhar um pouco com as pessoas do Norte de Minas, de como você conseguiu com sua família, né, com Dona Mercedes, com seu Ivan, com seus irmãos, construir uma empresa que é muito mais que um CNPJ. É Sim. Um lugar de cuidar de pessoas de maneira física, espiritual e mental. E por isso eu agradeço a sua presença de coração. Eu que agradeço, Rafael. Eu gostaria de agradecer muito a sua pessoa. Está entendendo? Você é um cara espiritualizado, diferenciado, muito importante. Agradecer muito a sua equipe. O que eu falei aqui de Jesus, dessas duas passagens, não foi uma parábola, foi um fato. Nós temos que estar alinhados com isso. Eu quero fazer um agradecimento aqui também a todos os meus funcionários, todos eles, porque cada um tem colocado um tijolo na parede dessa construção maravilhosa que é Minas Brasil. Essa equipe sua, nota 10, que Deus te abençoe muito, te ilumine muito. Não perca essa pegada sua que é muito importante, muito importante. Hoje eu acho que o programa, ele no final das contas, ele foi para o profissional, mas foi muito para o espiritual também, né? Mas o espiritual é do pós-contemporâneo, né? Do pós-contemporâneo. Não importa. Aqui a gente não tem essa coisa de disso, não pode falar, e daquilo não pode falar, não. Mas muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, né? E para o telespectador eu falo o seguinte, firma esse programa, marca ele. Eu vou jogar ele no Instagram da Minas Brasil também. Ele é importante, ele tem conteúdo, ele constrói, ele desenvolve. É muito importante, né? E vai no exercício diário, de você com Deus, o Deus interno aí, o Deus espiritual. Mergulha. Põe conteúdo na sua vida. E aproveita aqui. Um abraço para todos vocês aí. A palestra, Chico, a palestra do dia 9 de abril é sobre a anticarreira. Nós vamos apresentar esse conceito que é novo e o mercado de trabalho contemporâneo, perspectivas e talentos, né? Eu já te enviei seu convite, eu convido seus colaboradores, né? Convido aqueles que estão ao seu lado, que você acha que pode ser válido. Enfim, é algo que nós estamos trazendo também como um produto para alimentar o Norte Mineiro. Obrigado. E aí, que lembrando o seguinte, vamos convidar todos os empresários da CDL e da Associação Comercial.
vai ser importantíssimo. Então, tem o Hernandes, que eu conheço muito bem, tem a Gislaine, seria extremamente importante fazer o contato com eles, e depois ter essas pessoas aqui para somar com você também, que vai ser muito importante. Trazemos aqui aqueles que querem, que desejam para participar dessa missão, que é despertar o espiritual, despertar o cognitivo, o emocional, né? Nós somos mais que as máquinas. Com certeza, mais do que as máquinas, com certeza, muito mais, viu? Eu agradeço também Obrigado. os parceiros, Chico. Agradeço antes, né, você que esteve aqui, que acompanhou essa brilhante fala de Linton. Eu apenas conduzi, eu fui o corrimão aqui dessa sabedoria que foi exalada, e agradeço por você e te convido em liberdade de espírito, se você desejar nos apoiar com a curtida, um comentário, compartilhar, faça isso em liberdade de espírito. Agradeço também nossos parceiros de sempre, a Minas Brasil, né, Neilane Souza Assessoria, Rafael, né, trabalha com a questão musical de ambientes, Celebrar Eventos, Danilde, uma parceira bacana, André Alencar, uma terapeuta sistêmica, são nossos parceiros e apoiadores, não no sentido pecuniário, talvez também, mas apoiadores do nosso objetivo, da nossa missão, tá? É isso que deve ser deixado muito claro. Nossos parceiros nem sempre são parceiros que investem pecuniariamente, mas investem em conhecimento, em presença, em motivação desse alicerce que é a LERE, para acessar, para democratizar às pessoas conhecimento, saber, espiritualidade para o que está por vir, o pós-contemporâneo. Um lugar onde nós teremos bem-estar, onde nós teremos ancestralidade, onde nós teremos aquilo que relativizamos. E tudo isso guiado, sem dúvida nenhuma, pelo Criador. Desejo que você continue em paz e nos acompanhe.